Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Deus? Tudo tranquilo, professor. Conseguisse entregar o trabalho? Sim, eu entreguei, eu só fiquei com uma dúvida na questão 3 lá. Eu só fiquei com uma dúvida na questão 3. A questão 3 era sobre. É o... deixa eu- Eu acho que era sobre as cônicas, né? Uma das cônicas. Isso. Deixa eu pegar aqui o trabalho. É sobre a parábola. A parábola. Ah, sim. Eu fiquei com dúvida na parte de reescrever, porque quando tu adiciona dentro da questão lá. Mas não conseguisse concluir? O que é, professor? Eu não escutei direito. Não conseguisse concluir ali, terminar? Eu consegui concluir, eu só fiquei com dúvida na questão do resultado. Eu fiquei com dúvida do Ah, tá. resultado ser Ah, positivo ou negativo. ah, Essa foi a minha dúvida. é. É que agora eu não recordo dos Também dados não. do enunciado, né? Mas, e a questão e a da inversa conseguisse fazer? Ah, sim, consegui fazer. Deu certinho a verificação É, e tudo mais. é. É Até porque quando alguns, eu. Alguns alunos entraram em contato dizendo que não estava dando certo, mas dá certo. Eu fiz o cálculo e dá certinho. Não, dá certinho. Eu até tive que fazer que quando eu fui fazer a verificação, eu vi que eu tinha errado dois cofatores. Eu corrigi os cofatores e bateu certinho a resposta. Tá. É boa a verificação por isso, que daí se não dá a identidade, tu percebe que tem algum elemento errado, né? Isso. Mas deu certinho. É porque, na verdade, o determinante é -1, né? E algumas pessoas tinham encontrado o determinante igual a 1. E É daí. aí não dá certo, né? Isso aí. Beleza. Bem, pessoal, se vocês, eu não sei, né, como é que vocês estão acompanhando, mas ontem eu dei a primeira aula sobre espaços vetoriais, tá? Então eu falei sobre a estrutura algébrica que é conhecida, né, que é definida, que tem esse nome de espaço vetorial, e essa estrutura é um conjunto, né, que tem elementos que são chamados de vetores. Tem duas operações definidas nesse conjunto: a adição de vetores e a multiplicação por escalar, satisfazem uma série de propriedades, né? E para facilitar, então, o acompanhamento, eu publiquei ali no Moodle, né, o texto sobre espaços vetoriais, tá? Então vocês poderão encontrar ali, né, alguns exemplos de espaços vetoriais. Dentre os mais conhecidos, nós temos o R2 e o R3, né? São os dois espaços vetoriais que a gente trabalha com mais frequência. O R2, porque é um espaço vetorial que é um modelo, né, idealizado do plano, né? E vocês conhecem também do cálculo, que é o plano XY, onde a gente faz gráficos, né? Onde a gente localiza pontos, e também a gente pode representar vetores, conforme a gente viu desde o início do semestre, né? E no R3, que é um espaço vetorial de dimensão 3, nós temos então também a possibilidade de fazer representações gráficas, só que com mais limitações, né? Porque tanto no computador quanto se a gente faz um desenho, né, no caderno ali, a gente vai ter uma projeção do R3, que é tridimensional, no plano. Então, na maior parte dos casos não fica uma representação perfeita, mas a gente, em alguns casos, consegue dar a ideia de profundidade, né, para enxergar as três dimensões. Então, é nessa estrutura, que é chamada de espaço vetorial, existem certos elementos que são linearmente dependentes e linearmente independentes. Nós vimos então a definição de vetores linearmente independentes, que é uma das condições para ser uma base, né? E além disso, para ser uma base de um espaço vetorial,
um conjunto de vetores tem de ser também um conjunto gerador de espaço, né? Então nós vimos, por exemplo, o sistema RGB, né? Nós chegamos a abrir aí no GeoGebra, né, a representação de objetos que a gente pode selecionar cores resultantes da combinação no sistema RGB das cores vermelha, verde e azul, né? Nós temos algumas simulações ali aumentando e diminuindo, né, as quantidades dos elementos da base e vimos as diferentes cores resultantes, né? Então é um conceito, é uma aplicação, né, desse conceito de combinação linear aplicado no sistema RGB. Então você pode imaginar, né, que é um modelo teórico e no modelo geralmente tem adaptações, né, da teoria à situação prática, mas é um modelo que aplica o conceito de espaço vetorial de dimensão 3, né, no sistema RGB. Tá? Então você pode imaginar que cada cor, que inclusive no GeoGebra ali a gente tem a possibilidade de mexer nas cores, né, é resultado de uma combinação entre os vetores, né, vermelho, verde e azul. Tá? Então o conceito de base que é um conjunto que tem essas duas propriedades. Eles são vetores linearmente independentes, né, e são geradores de todo o espaço. Então, por que a importância de vetores linearmente independentes? Porque se algum vetor estiver no conjunto gerador e for combinação linear dos demais, tu pode jogar ele fora que tu não vai perder nada, né? Por exemplo, no sistema RGB, né, se eu acrescentar o amarelo já é a combinação do vermelho, verde e o azul. Então o amarelo não vai trazer nada de novo, então não tem razão de eu usar um sistema RGB Yellow, por exemplo. O amarelo não vai trazer nada de novo. Tá? Então você pode imaginar que a base é o conjunto, exatamente a quantidade de vetores necessários para gerar todos os demais do espaço que eu estou trabalhando. Né? Se não precisamos nem mais, nem menos do que aquela quantidade que está ali na base. Tá? Então, a operação fundamental, né, que a partir dos vetores da base gera todos os demais, é a chamada combinação linear de vetores, né, que no caso das cores, cada cor é multiplicada por um certo coeficiente lá, então somando, né, as três cores dá o roxo, o verde claro, o verde escuro, enfim, né, as diferentes cores com as suas diferentes tonalidades. Então eu vou retomar a apresentação a partir da definição, né, do conceito de base de espaço vetorial. Tá? A gente vai ver a definição aqui do que é uma base e vamos ver alguns exemplos, principalmente de base do R2 e do R3, né? E a partir daí nós vamos trabalhar algumas propriedades das bases, né, para a gente chegar no conceito de bases ortogonais e bases ortonormais, né, que são as bases mais eficientes para a gente trabalhar. Não sei se vocês têm alguma pergunta antes de eu iniciar aqui. Não, senhor. Tranquilo, então? Tá. Boa noite, aliás. Eu vou usar a apresentação aqui, pessoal, que eu tenho, que é mais... prático aqui. Então, a base de um espaço vetorial tem essa definição aqui. Então, eu vou apresentar para vocês a definição formal, né? Um conjunto V1, V2, etc., Vn de vetores de V será uma base do espaço vetorial VC. O V1, V2, Vn é linearmente independente e se o conjunto das combinações lineares desses elementos aqui é o próprio conjunto V, isto é, seria um conjunto gerador do conjunto V. Essa anotação aqui significa dizer que todo elemento de V
é a combinação linear dos elementos V1, V2, Vn. Então, quando essas duas condições são satisfeitas simultaneamente, o conjunto V1, V2, etc., Vn é uma base do espaço vetorial V. Então, no caso do R2, né, que é um espaço vetorial de dimensão 2, esses dois vetores, o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1, formam a chamada base canônica do R2. Então, vocês vejam que esses vetores são linearmente independentes, porque nós já vimos, né, que esses vetores têm direções diferentes, isso nós vimos na aula de ontem, então eles são linearmente independentes, e todo vetor xy é uma combinação linear desses dois vetores, né? E a notação utilizada também nos livros de física para representar os vetores 1, 0 e 0, 1 é o par I e J, respectivamente, né? O I é o vetor 1, 0, é o vetor unitário ali na direção do eixo X, e o J é o vetor 0, 1, é o vetor unitário na direção do eixo Y. Né? Tanto o I quanto o J apontam no sentido positivo. Então vocês vejam que essa combinação aqui, ó, essa igualdade aqui, xy igual a x vezes o vetor 1, 0, mais y vezes o vetor 0, 1, né? Ela é a combinação linear mais simples possível, né, para expressar um vetor qualquer. Esse vetor xy representa um vetor qualquer do R2. O que está sendo dito aqui? Que todo vetor xy, isto é, qualquer vetor do R2, é uma combinação dos vetores 1, 0 e 0, 1. Ó, o primeiro vetor, o vetor 1, 0, multiplicado por x, somado com o segundo vetor, o vetor 0, 1, multiplicado pelo valor y. Então, isto aqui é o que a gente chama de combinação linear, né? E o resultado dessa combinação linear dará todo e qualquer vetor xy imaginário, né? Imaginário que vocês possam criar, né? Então, vejam aqui alguns exemplos, né? O vetor 3, 5 é simplesmente o número 3 multiplicado pelo vetor 1, 0, somado com o 5 multiplicado pelo vetor 0, 1. Né? Essa combinação linear aqui dará diretamente o vetor 3, 5. E eu posso representar também por 3i mais 5j, é uma forma mais sucinta, né? Mais compacta, quando eu substituo o vetor 1, 0 pela notação do i e o vetor 0, 1 pela notação do j. Depois aqui, ó, menos 7 e 4. Né? Para eu obter este vetor a partir dos dois vetores da base canônica do R2, eu tenho que multiplicar o primeiro vetor por menos 7 e o segundo vetor por 4, somar os dois. Ou seja, menos 7i mais 4j. Né? E para o que, vamos supor, o resultado seja o 0, 0, né? Eu tenho que multiplicar cada um deles por 0 e somar. Aí vocês podem perguntar assim, mas onde é que saíram esses números? Eu criei aqui. Podem, né? Quer ver, ó. Quem é que dá um exemplo aí? Um exemplo e o vetor do R2 aí, por favor. Quem é que dá aí? Um chute aí. Pode dizer. 6. E o que mais? 8. No R2 são dois elementos, 6 e 8, então. Tá. Beleza. Não, quer alterar? Não, pode seguir. Tá. Então vou fazer a pergunta que a gente fez ontem, que eu fiz ontem. Eu vou deixar pontinhos aqui. Ele bota os pontinhos aí, não sei porquê. Deixar um espacinho aqui, ó. Aí tu vai multiplicar isso por 1, 0, um número ali. Um outro espacinho aqui, um outro número, vai multiplicar pelo vetor 0, 1. Né? Vamos supor que dissesse assim, ó, vou botar aqui um número A e aqui um número B. Quais são os valores do A e do B que eu tenho que colocar aqui para que o resultado seja 6, 8? Qual é o valor do A e qual é o valor do B? Seis e 8? 6 e 8. Essa é uma pergunta que a resposta já está na própria pergunta. Tá?
Por quê? Porque essa é a base canônica, né? Então, vocês vejam, para que a combinação, esse segundo vetor aqui, ó, né? Qual é a contribuição que ele vai dar lá no final? Só na segunda coordenada, porque a primeira coordenada é 0, né? Quando a gente multiplica o 8 vezes 0, ó, se eu faço a conta, né, dessas multiplicações aqui, ó, o resultado da primeira é o vetor 6, 0. E o resultado da segunda é o vetor 0, 8. Então vejam que somente o primeiro vetor é que dá uma contribuição na primeira coordenada, que é o 6. Por quê? Porque 6 mais 0 dá 6. Enquanto o segundo vetor é o único que dá contribuição na segunda coordenada, porque aqui é 0, não faz diferença, 0 mais 8, que dá 8. Então, por isso que essa base aqui, ó, é chamada de base canônica, porque os números que eu preciso colocar aqui na frente, né, dos vetores da base, são os próprios coeficientes do vetor. Não tem que fazer nenhum esforço para determinar estes números, né? Então, vamos fazer um outro exemplo aqui, por favor. Quem é que chuta um outro vetor aí, do R2? 11, 15. 1 e 5. Então, pessoal, a mesma coisa. Para que este vetor 1, 5 seja expresso com uma combinação daqueles dois vetores da base canônica, é isso aí, ó, é o 1 vezes o vetor 1, 0, mais 5 vezes o vetor 0, 0, 1. Né? Porque a lógica é a mesma. Na hora que tu multiplica o 1 pelo vetor 1, 0, aqui vai dar 1 e 0. E na hora que tu multiplica o 5 pelo vetor 0, 1, aqui vai dar 0 e 5. Então não tem que fazer nenhum esforço para concluir que aqui é 1 e aqui é 5. Tá? Então, esta é a vantagem da base chamada base canônica. Tá? Então, neste caso, né, em todos esses exemplos que nós estamos vendo aqui, esta base ela tem duas propriedades que distinguem, né, esta base das demais. Cada vetor é um vetor unitário, tem comprimento igual a 1, e o ângulo entre eles é um ângulo de 90 graus. Tá? Vamos ver agora outros exemplos. Ó, então agora eu estou dando um exemplo aqui de um outro conjunto, que é o formado pelo vetor 1, 1, junto com o vetor 0, 1, que eu estou dizendo que também é uma base do R2. Tá? Primeiro, que eu tenho que provar que esse conjunto é linearmente independente. Como é que a gente faz isso? A gente imagina uma combinação linear entre os vetores 1, 1 e o vetor 0, 1 com coeficientes A e B, nesta combinação linear aqui, ó, A vezes o vetor 1, 1 mais B vezes o vetor 0, 1. Isso aqui é uma combinação linear. Onde é que saem os valores de A e B? Da definição. Eu tenho que fazer uma combinação entre os dois e o resultado tem que ser o vetor nulo. E aí eu vou descobrir quais são os valores que satisfazem esta igualdade aqui. Então, multiplico o número A pelo 1, 1, resulta A, vírgula A. Multiplico o número B pelo vetor 0, 1, vai ficar B vezes 0, 0. B vezes 1 é B. Né? Mas o resultado final tem que ser o vetor nulo. Se eu somar esses dois aqui, o que aparece, porque tem uma igualdade aqui, né? Se eu somar este com esse, na primeira coordenada, A mais 0 vai dar A. E na segunda coordenada, A mais B vai dar A mais B, que é o vetor nulo. Então eu tenho que o A é igual a 0, porque a primeira coordenada é A. E aqui a primeira coordenada é 0. Então o A vale 0. E a segunda coordenada, que é A mais B, tem que ser 0 também. Então, como eu já sei que o A vale 0, substituindo aqui nessa equação, eu concluo que o A vale 0 e o B igual a 0. Essa aqui é a única solução que realmente faz com que esta igualdade aqui seja o vetor nulo. Quando isso acontece, a gente diz que o conjunto formado pelos dois vetores, os vetores 1, 1 e o vetor 0, 1, e que este conjunto é linearmente independente. Tá? Essa é uma propriedade do conjunto.
tá? E não de um vetor em particular, ou, né? Então é uma propriedade do conjunto. Então, esta é a primeira condição para que um conjunto seja uma base do R2. A combinação linear resultante no vetor nulo só tem a solução A igual a zero e B igual a zero. Então, essa é a primeira coisa que deve ser feita para provar que é uma base. Alguma pergunta aí, pessoal? Tudo certo, professor. Então, tá. Ó, segunda propriedade. A gente tem que pegar um vetor qualquer do espaço vetorial R2, no caso um vetor xy, nós temos que mostrar que ele é resultado da combinação do primeiro vetor, que é o vetor 1, 1, e do segundo vetor, que é o vetor 0, 1. Quer ver? Ó, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Aqui já tem exemplos feitos, ó. Deixa eu pegar aqui um novo slide aqui. Se eu dissesse assim para vocês, ó. Vou pegar um vetor aqui, sei lá, 25. Opa, deixa eu botar a notação de vetor aqui. (25) e aqui 35. Aí se eu perguntar assim, ó. Deixa eu aumentar essa fonte aqui para ficar melhor. Esse vetor é o resultado de multiplicar o vetor 1, 1 por um certo número e um certo número multiplicado pelo vetor 0, 1. É isso, né? É, 1, 1 e 0, 1. Agora eu pergunto para vocês, é fácil responder essa pergunta como lá na base canônica? Vocês já sabem qual é o valor do A e do B aqui? Quem é que saberia dizer? Ele altera o valor, né, senhor? Hã? Ele altera o valor, né? Exatamente. Agora a gente não vai poder simplesmente colocar 25 e 35 aqui. Exatamente, vai alterar. Por quê? Porque agora este primeiro vetor, ó, ele tem as duas coordenadas iguais a 1. Então ele vai dar uma contribuição aqui na segunda coordenada que antes não tinha. Né? Porque quando a gente fazia os cálculos lá, ó, na base canônica, vocês até colocaram alguns exemplos, ó, o 6 e o 8, né? Vocês disseram, é 6 vezes o primeiro, mais 8 vezes o segundo. Claro, só tem uns e zeros, ó. Aí é tranquilo. Então, quando a base não é a base canônica, que é o caso aqui, vocês têm que imaginar, bom, vamos imaginar que existam, né, números A e B que satisfaçam essa igualdade. O vetor xy é um número que eu não sei ainda quanto é que vale, vezes o primeiro vetor, mais um outro número, que por enquanto eu também não sei quanto é que vale, vezes o vetor 0, 1. Bom, aí eu multiplico. A vezes 1, 1, A, vírgula A. B, vezes o 0, 1, 0B. Aí somo aqui, ó, A mais 0 é A, e A mais B, na segunda coordenada, é A mais B. Só que isso aqui tem que dar XY. Né? O objetivo é descobrir valores de A e B naquela combinação linear para que o resultado seja exatamente o XY. Então, igualando a primeira coordenada, porque isso aqui é um vetor, né? A primeira coordenada é o A, tem que ser igual à primeira, que é X. Está aqui, ó, a primeira condição. E a segunda coordenada, que é o A mais B, que é aqui, ó, depois da vírgula, A mais B, tem que ser o Y. Então, A mais B tem que ser Y. Então, neste caso, resulta num sistema com duas equações e duas incógnitas, só que a primeira equação só tem uma incógnita, porque vejam que as incógnitas são A e B. Né? Então, está dito ali que o A vale X, o A é igual a X. Então, tu substitui o valor do A aqui na segunda equação, que é X. Então, fica X mais B igual a Y, ou seja, o B é Y menos X. Então, agora, tu consegue dizer, ó, o XY, resultado final da combinação, é obtido se a gente multiplicar o primeiro vetor por X e o segundo vetor multiplicar por Y menos X. Então, esta igualdade aqui, ela é a mesma coisa que essa aqui, ó.
É a mesma coisa. Veja que o resultado final é no sentido assim, ó, o que eu quero dizer com a mesma coisa? O resultado final é o vetor XY, tá? Que é o objetivo, que é x vezes o primeiro mais y vezes o segundo. Só que lá, como a base mudou, para eu obter este mesmo resultado aqui, eu tenho que fazer uma outra combinação linear. É mais ou menos o seguinte, comparando com a cozinha, né, pessoal? Eu quero um resultado final, só que os ingredientes mudaram, né? Então eu vou ter um açúcar que não adoça tanto, eu vou ter um ovo menor, eu vou ter uma farinha que não vai ter tanta... Então eu vou ter que, se os ingredientes mudam, eu vou ter que mudar as quantidades. Então, mudou os ingredientes, né? Antes era 1, 0, 0, 1, esse vetor aqui, ó, junto com esse, para produzir o vetor final, que é o vetor xy, o primeiro tem que multiplicar por x e o segundo por y menos x. Tá? Então, essa é a lógica que vocês devem buscar, né? Vocês devem ter como orientação na hora de definir esses coeficientes, né? O resultado tem que ser o vetor genérico do R2 ou do R3, né? Que são os espaços vetoriais que a gente vai trabalhar com mais frequência. Então, olha o que acontece aqui, ó, eu tenho essa fórmula, né, que vai gerar todos os vetores do R2, a partir dos elementos da base. Então, por exemplo, o 4, 6, ó, o x é 4 e o y é 6. Então, eu substituo ali, ó, o x é 4 vezes 1, e o y é 6, e o x é 6 menos 4 é 2. Então, esta combinação aqui vai me dar o vetor final, que é o 4, 6. Então, nesta nova base, esse vetor é... Que vetor? É o 4, 2. Tá? O vetor 5, 1. Tá? Para eu obter o vetor 5, 1 a partir desses dois aqui, já que o x é 5 e o y é 1, vai ficar aqui o x, que é 5, na primeira posição aqui, ó. E aqui y menos x. 1 menos 5 é menos 4, ó. Então, esta combinação aqui, 5 vezes 1, 1, menos 4 vezes 0, 1, vai dar o vetor final 5, 1. Ou seja, nesta nova base, o vetor 5, 1 é o vetor 5 menos 4. E um outro exemplo, né? Ó, se eu pegar o vetor menos 8, 6, para que o resultado final, a partir daqueles dois, seja o menos 8, 6, o x é menos 8 e o y é 6, né? Então, aqui vai ficar menos 8 no lugar do x, e aqui y menos x, ó. 6 menos 8 dá 14. Esta combinação desses dois vetores vai produzir o vetor menos 8, 6. Tá? Então, essa é uma forma bastante interessante, né, da gente pensar, né, pessoal, que a base no espaço vetorial é como se fosse os elementos químicos, né? Quem é que estudou química orgânica aqui? Quem é que lembra lá da química orgânica? Pedro? Ainda então não. Lembra? Estudou, Gustavo? Não, ainda não. Não estudou, tá. Bom, a química orgânica, ela tem como os principais elementos o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, são os principais elementos, né, que aparecem, principalmente o carbono e o hidrogênio. Tá? Por exemplo, os hidrocarbonetos, né, que são os compostos do petróleo, né? O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, né? Ele tem essencialmente carbono e hidrogênio. Tá? Bom, então essa é como se fosse a base. Pense lá no DNA, né? Que a gente ouve tanto falar do DNA, não sei o quê. O DNA é composto de 4 moléculas básicas que, combinadas, formam lá uma espiral que a gente chama de DNA. Só que são milhões, né? Combinações de milhões, de zilhões de moléculas, certo? Mas tem uma base, né? São 4 proteínas que formam a base do DNA. Então, vocês podem imaginar que a base do espaço vetorial ela faz a mesma coisa. Tem aqueles, no caso do R2 que a gente está vendo, né? Tem 2 elementos fixos na base, tá? E a partir deles tu obtém todos os demais. Então é por isso que a gente diz que o R2 é um espaço vetorial de dimensão 2, né?
porque são dois vetores que são suficientes para gerar, a partir das combinações lineares, todos os demais. Tá bom? Mas para ser base tem que ser linearmente independente, né? E tem que gerar todo o espaço vetorial R2. Então, continuando aqui, né? A gente pode ver, é importante também a gente ver exemplos de conjuntos que não são bases do R2, né? Esse conjunto formado por esses dois vetores, ele não é uma base do R2, porque é um conjunto linearmente dependente de vetores. Ó. Vocês vejam que o vetor 0,2 é o dobro do vetor 0,1. Né? Então, como um é obtido a partir do outro, né? Todas as informações, digamos assim, que vocês obtêm com este vetor aqui, são as mesmas que vocês obtêm com esse aqui, né? Porque, pensa assim, se vocês fizerem combinações lineares com o vetor 0,1, né, essas combinações lineares são equivalentes àquelas que vocês obtêm com o vetor 0,2, né? Então não agrega nada, né, ter esses dois vetores, porque eles são linearmente dependentes. Porque, veja, pense assim, imagina que vocês façam qualquer combinação linear com esses dois vetores. Quer ver? Vamos fazer aqui, ó, a gente só imagina assim, ó. Por exemplo, se eu fizer 3, vamos pegar aqui, 3 vezes 0,1 mais 4 vezes 0,2. Vejam o seguinte, o que vai acontecer? Na hora que vocês multiplicarem o primeiro vetor por 3, vai dar 0 e 3. O segundo vetor vai dar 0 e 8. Então, no final, vai ser o vetor 0, 11. Certo? Se vocês fizerem... Vamos fazer outro exemplo aqui. Vamos pegar outros números. Dá um chute aí, Pedro, por favor, no lugar do 3 aqui. Qual é o número que tu chuta aí, por favor? 7. 7. Gustavo, aqui, no lugar do 4, num chute. 9. 9. Ó, então, se a gente fizer as contas aqui vai dar 0 e 7. Aqui vai dar 0 e 18. Então, vocês vejam que vai dar no final 0 e 25. Então, agora, quer ver? Ó, esse vetor aqui, do exemplo anterior, é a mesma coisa que 11 vezes o vetor 0,1. Este aqui é a mesma coisa que 25 vezes o vetor 0,1. Ou seja, tu não precisa de dois vetores para gerar esses resultados aqui. Só um é suficiente. Né? Porque o vetor 0,2 ele não acrescenta nada. Então é nesse sentido, né, que esses resultados estão mostrando o seguinte: se vocês fizerem, pode escolher qualquer par de números aqui, sempre vai dar 0 aqui na primeira posição. Só vai dar eventualmente diferente de 0 aqui na segunda. Mas a primeira sempre vai dar 0. Então, é impossível vocês conseguirem todos os vetores do R2 a partir desses dois. Vocês vão conseguir somente vetores em que o primeiro elemento é 0. Então, isso não gera todo o R2, né? Isso é uma prova de que esses vetores são linearmente dependentes, que bastaria só um deles, ó, para fazer as combinações e obter o mesmo resultado. Então, para que tu vai usar dois? Né? Pensa assim em termos de energia. Tá? Vamos pensar assim, no computador, se tu bota dois vetores, tu gasta o dobro da energia elétrica se tu bota um. Mas se o resultado é o mesmo, para que tu vai botar os dois? Então, bota um só. Então, quando o conjunto é LD, né, tem alguma informação lá dentro que não acrescenta nada. Tá? Bom, aí quando a gente vai para o R3, né, a situação muda de figura. O R3 é um espaço vetorial de dimensão 3. Né? Todas as bases do R3
portanto, tem exatamente 3 vetores, né? O vetor 1, 0, 0, o vetor 0, 1, 0 e o vetor 0, 0, 1 formam a chamada base canônica do R3. Esses vetores são chamados de E1, E2, E3, né? E também são representados por I, J e K, respectivamente. Então, primeiro, né, por que esse conjunto é linearmente independente? Porque se a gente fizer uma combinação linear desses 3 vetores igual ao vetor nulo, né, A vezes o vetor 1, 0, 0, mais B vezes o vetor 0, 1, 0, mais C vezes o vetor 0, 0, 1, igual ao vetor nulo, desenvolvendo aqui essas multiplicações, vai dar 0, 0, 0. Veja que aqui, ó, na primeira coordenada, A vezes 1 dá A, aqui dá 0 e aqui dá 0. Então, só o primeiro vetor que contribui, que é o A. Na segunda coordenada, A vezes 0 dá 0. Então, aqui não tem contribuição na segunda coordenada. B vezes 1 dá B. Então, aqui vai dar B. E C vezes 0 dá 0. Então, somando as 3, vai dar B. Na terceira coordenada, A vezes 0 é 0, B vezes 0 é 0, C vezes 1 é C, ou seja, o resultado é C. Mas o vetor resultante tem que ser o vetor nulo pela definição, né? Então, para que essa combinação desses 3 vetores resulte no vetor nulo, o A tem que ser 0, o B tem que ser 0 e o C tem que ser igual a 0, que é a chamada solução trivial. Quando a solução trivial é a única, que é o que está mostrando esse cálculo, significa que os vetores do conjunto são linearmente independentes, né? E além disso, né, qualquer vetor do R3 certamente é uma combinação desses 3, né? Vamos fazer o mesmo exercício, ó. É bom fazer, são exercícios simples, né? Mas é a partir dos simples que a gente chega, né, nos exemplos mais complexos, né? Vamos pegar essa igualdade aqui, ó. Ninguém aprende o mais complexo antes do mais simples, né? Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, vou chutar aqui 3, 4 e 5, né? Então, ó, se a gente pensar assim, bom, tem um número aqui que é o A, tem um outro número aqui que eu vou botar aqui, o B e o C. Bom, quais são os valores do A, do B e do C para que aqui dê 3, 4 e 5? 3, 4, 5. 3, 4 e 5. Não tem nem que piscar. Aqui não tem dúvida, a base canônica é realmente a base mais confortável, assim como lá no R2, né? E assim é para qualquer outra combinação. Se eu botar aqui, né, menos 2, aqui 7 e aqui 23, é a mesma coisa. Aqui vai ser menos 2, aqui vai ser o 7, né, e aqui vai ser o 23. Ora, eu posso escolher qualquer número aqui, qualquer número aqui, qualquer número. Então, eu posso, a partir desses 3, gerar qualquer vetor do R3. Por isso que esses vetores são chamados de vetores geradores do R3, né? Eu fazendo todas as infinitas combinações lineares, né, variando esses números aqui na frente, eu vou obter todos os vetores do R3, né? Então, além, né, desta importante propriedade, eles são vetores que só têm uns e zeros aqui nessas posições, então eles facilitam o cálculo desses coeficientes, né? Então vocês imaginem que isso no R3 é um conforto bastante grande, porque a intuição já nos diz, ora, se a base não for a base canônica, né, é mais difícil o cálculo dos coeficientes. Bom, um exemplo então de um conjunto que não é uma base do R3, é o conjunto desses 2 vetores, ó. Voltando, fazendo uma comparação, imaginem se eu pegar somente lá no sistema RGB, se eu pegar somente o vermelho e o verde, tá? Se eu pegar somente o vermelho e o verde e fizer todas as combinações, eu vou ter
somente algumas cores do espectro, não vou ter todas as cores do espectro que eu tenho com as três, né? Isso é uma coisa que a intuição nos diz. Então, a mesma coisa aqui, ó, se eu já sei, né, que o espaço vetorial R3 é um espaço de dimensão 3, um conjunto com dois vetores não pode ser base do R3. Não tem como. Tá? Apesar dele ser linearmente independente. Tá? Mas ele não gera o R3. Porque, por exemplo, o vetor 001 não será a combinação desses dois. Porque, vejam, todas as combinações que eu fizer com esses dois vetores aqui, ó, vamos fazer de novo aqui as simulações. Ó, vamos, opa. Ó, veja, se eu substituir, por exemplo, aqui o 3 e aqui será o 5, né? O resultado dessa combinação, ó, vai dar 3, 0 e 0, né? Somado com 0, 5 e 0, o resultado será o vetor 3, 5 e 0. Né? Vou botar o 3 ali, né? No formato mais bonito. Da mesma forma, quer ver? Vamos fazer um outro aqui. Se eu botar aqui, lá, 2, né? E aqui, menos 7, o resultado será o vetor 2, 0, 0, somado com o vetor 0, menos 7 e 0. Ou seja, 2, menos 7 e 0. Né? Então, não tem como a terceira coordenada dar um valor diferente de 0, porque os dois vetores iniciais, ambos têm o 0 na terceira coordenada. Né? Então, o que a gente observa? Todos os vetores possíveis e imagináveis obtidos a partir daqueles dois ali, obrigatoriamente vão ter a terceira coordenada igual a 0. Tá? Não tem como ser diferente. Né? Então, neste caso, né, o conjunto gerado por esses dois vetores é um subespaço vetorial do R2, em que a terceira coordenada é igual a 0, ou seja, é o plano XY contido no R3. Né? São os vetores da forma x, y, 0, para qualquer x e y variando nos reais, que essa é a figura geométrica que está representada aqui. Tá? Então, quer ver? Ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vamos pegar aqui um exemplo, que é o seguinte, vamos pegar um exemplo. Vamos considerar... Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Estamos ouvindo. Tá, é que eu pergunto, porque às vezes fica um silêncio, eu não sei se tem alguém lá do outro lado. Ó, então vamos imaginar de novo R3. Tá? E vamos pegar este conjunto aqui. Vou pegar um conjuntinho amigo aqui, tá, pessoal? Para ajudar vocês. O que é o seguinte, ó. Provar que o conjunto B é uma base do R3. Certo? Bom, então, são duas coisas. Tem que provar. Primeiro, que o conjunto é linearmente independente. Tá? Significa, vocês têm que imaginar, vou ver se eu consigo copiar aqui. Dá tempo. Então, vamos imaginar aqui um certo número A, por enquanto desconhecido. Um certo número B, por enquanto desconhecido. Um certo número C, por enquanto desconhecido. Nessa combinação linear, vocês têm que igualar
ao vetor nulo do espaço vetorial, obrigatoriamente. Essa é uma definição, tá? O que vocês têm que provar para realmente afirmar que o conjunto é linearmente independente? Tem que mostrar que esta igualdade aqui, ó, só tem uma solução, que é A igual a zero, B igual a zero e C igual a zero, tá? Temos que mostrar que a solução trivial é a única. Isto é A igual a zero, B igual a zero e C igual a zero. Tá? Vamos lá, então. Vamos fazer o desenvolvimento dos cálculos. Aqui na outra linha. Oi? Os vetores ali dentro, eles vão variar de 0 e 1, ou eles, por exemplo, eles vão ir para 8, 10, 15, 25, ou ele sempre vai ser 0 ou 1? Dentro do conjunto base? Isso. Não. Eu poderia, por exemplo, testar assim, ó. Se eu entendi a tua pergunta, tá? Deixa eu fazer. Eu posso fazer a seguinte pergunta. Vou botar aqui para baixo para não misturar. Será que o conjunto 1, 15, 22, 17, 23, menos 12, 1, 89 e menos 122, será que isso aqui é uma base do R3? Pode perguntar. Imagina a dificuldade, quer ver? Ó? Imagina tu descobrir os coeficientes de um vetor nesta base aqui. É multiplicar por 0? Hã? É só multiplicar por 0? Não. Quer ver? Pensa assim. Ah, tá, entendi, tá. Quer ver? Ó? Vamos fazer aquela comparação com os exemplos do R3 lá que a gente fez. Ó, por exemplo, na base canônica, tá? Que é essa aqui. Quando a gente disse assim, olha, qual é o número que eu tenho que colocar aqui? E aqui, para resultar o vetor 3, 4, 5. Como é que vocês respondem? Só colocar o próprio número. Exatamente, não tem que pensar muito, né? É só botar o 3 ali, o 4 aqui, e aqui o 5. Pronto. Agora, tu imagina se eu pegar esse vetor aqui, né, voltando lá, por exemplo, eu quero saber o seguinte, agora quais são os números que eu tenho que colocar aqui, por exemplo. Ó, 1, 15 e 22, mais B, 17, 23 e menos 12, mais C, 1,89 menos 122. É fácil responder agora? Você saberia dividir, né? É difícil, porque tem que saber o quanto isso aqui, qual será a contribuição desse vetor, qual será a contribuição desse, tem que fazer uma série de contas. Né? Então, essa é a dificuldade, porque qual seria o ganho? Vamos pensar assim, né, em termos práticos, tá? Para quem seria vantajoso representar um vetor nesta base aí? Poderia ser vantajoso, por exemplo, se eu quisesse esconder essa informação. Tá? Vamos pensar em termos tu é um cara lá que trabalha numa empresa, tá? E que quer transmitir uma informação de um lugar para outro e tu vai fazer um código. Claro que esse código aqui é muito simples, só estou dando esse exemplo, mas uma pessoa com um bom conhecimento matemático consegue descobrir os valores do A e do B e C. Entendeu? Mas uma pessoa com conhecimento matemático muito elementar não vai conseguir descobrir. Então, se o teu objetivo é esconder a informação e tu sabe que as pessoas do teu meio lá não conhecem a matemática necessária para achar os valores do A, do B e do C, para ti serve. Entendeu? Então, depende muito de qual é o objetivo. Tá? Esses tempos eu estava vendo que, por exemplo, não sei se você sabe, mas tem pessoas que ganham dinheiro calculando números primos. Tá? Números primos muito grandes. Né?
números primos que têm milhões de algarismos, porque um número primo como 11, por exemplo, é fácil de saber que é primo, né? 17. Agora, pega um número com milhões de algarismos, como é que tu vai saber que ele é número primo? Então, tem pessoas que ganham dinheiro com isso. E quem é que tem interesse em saber números primos grandes? Vocês sabem? Pessoas que decodificam essas coisas assim? Hã? Pessoas que criam códigos? Por exemplo, grandes empresas, como empresas que transmitem dados, né, e têm preocupação com a segurança dos dados, usam esquemas de criptografia, né, para proteger os dados. Então precisam de números primos muito grandes, porque é muito difícil descobrir se um número é primo. Tá? E mesmo nos computadores atuais, se tu tem que testar, né, para verificar se o número é primo, tu gasta dias, horas, meses, anos, milhões de anos. Então ninguém consegue testar em tempo real, né? Então é uma forma de proteger a informação, só que custa muito dinheiro, tá? Porque dá muito trabalho descobrir um número primo atualmente, né? Tem pessoas que ficam trabalhando mais de um ano para descobrir um número primo. Então, voltando aqui ao nosso contexto, tá? Se tu quiser complicar, digamos, a vida de alguém, eu quero transportar a informação, não me incomoda. Então, aqui, é isso aqui. Tá? Base canônica, os coeficientes são 13, 4 e 5. Mas eu quero complicar a vida. Pessoal, para vocês saberem uma determinada coisa, vocês estão ter que descobrir o A, o B e o C aqui. Bom, a pessoa vai ter que fazer os cálculos e, né, vai soar um pouquinho aqui para descobrir o valor do A, B e o C. Tá? Mas vamos voltar para o exemplo mais simples. Eu quero mostrar que esses vetores são linearmente independentes, é a primeira etapa. Então, primeiro eu vou ter que multiplicar aqui. Então, esse A que está aqui dentro, que está aqui fora, ele vai distribuir aqui. O B que está aqui fora é a mesma coisa. O BV0 é 0, né? E o C também. Quando eu somo esses três vetores, vocês vejam que quando eu somar esses três vetores aqui, vai dar um vetor do R3, A mais B mais C na primeira posição. A mais B mais C, vírgula. Na segunda, A mais B. A mais B. E na terceira, A mais 0 mais 0. A. Né? Isso aqui tem que ser igual a 0, 0 e 0, por definição. Tá? Para mostrar que é linearmente independente. Então, o que a gente faz? A gente faz uma comparação. A primeira equação resultante, se eu acho a chave aqui. É comparar a primeira coordenada aqui, A mais B mais C, tem que dar 0. A segunda coordenada, que é A mais B, também tem que dar 0. E a terceira coordenada, que é A, tem que dar 0. Ora, então o que significa? A terceira equação significa que o A vale 0. Então já concluiu que o A vale 0. Aí vai na segunda equação. Substituir aqui. Tem A mais B igual a 0, então vai ficar 0 no lugar do A, porque já sabe que o A vale 0. 0 mais B igual a 0, então o B vai ser 0. Então, já concluiu que o B também vale 0. Aí vai na primeira equação. Substitui lá, Pronto. O A vale 0. Então aqui dá 0. Aqui também é 0. Conclusão, C vale 0. Então a única solução possível, né, para essa combinação, né, deixa eu botar aqui. A única solução da igualdade
é A igual a zero. Vou pegar aqui, ó. B igual a zero, C igual a zero. Tá? Então, é a única possibilidade, não tem outra. Então, isso significa que os vetores são linearmente independentes. Tá? E não pode botar nada fora. Vetores dados são linearmente independentes. Né? Bom, agora tem que mostrar o seguinte. Tem que mostrar que todo vetor do R3 é combinação desses três. Tá? Agora, mostrar todo vetor do R3, depois eu ajeito aqui, é combinação linear desses três vetores. Então, como é que faz isso? Tu pega um vetor qualquer do R3. Bom, o que é um vetor qualquer do R3? É um vetor x, y, z. Deixa eu inserir aqui a equação que fica mais bonito. Tá? Tem que mostrar que ele é o resultado. Ó, agora vou repetir a pergunta. Você sabe qual é o valor do A, do B e do C, olhando assim, de cabeça? Como a gente olhou lá no R3, né? Ó, no R3 era isso aqui, né? Era X, Y e Z. E agora vocês olhando aqui, vocês conseguem dizer qual é o valor do A, do B e do C? Vocês arriscam? Para que o resultado seja X, Y e Z no final? Zero, não, né? Não, tem que ser em função de X, Y e Z. Sim. X, Y, Z, então. Não? Aqui X, aqui Y e aqui Z? Isso. Vamos testar então. Vamos ver se eu entendi. Aqui X, aqui Y e aqui Z. No final vai dar X, Y, Z, tu acha? Vai dar só XY, né? Só. O Z vai dar zero, não vai? Como é que é? Agora que eu me perdi, então. Pois é. Quer ver? Vamos fazer um cálculo numérico primeiro. Vamos imaginar assim. Tem um mais também, né? Por isso que Vamos comparar isso aqui. Ó. Tá? Eu vou botar aqui um A. Agora vamos fazer com números primeiro. Ver se vocês conseguem chutar. Será que vocês conseguem chutar um valor do A, do B e do C que dê 3, 4 e 5 lá no final? Pense uns segundinhos aí, vamos ver. Esse aqui acho que até dá para fazer de cabeça. O A vai ser 1, o 4 vai ser, o B vai ser 2 e o 5 vai ser, e o C vai ser 5. 1, 2 e 5. Se eu não estou enganado. Será? Vamos fazer a conta aqui. Vou pegar aqui. Posso estar muito errado também. Não tem problema. Errar faz parte. Se a gente acertasse sempre, seria muito fácil, né? Quem é que não erra? Ó, como é que a gente faz? A gente multiplica, né? Por 1, por 2 e por 5. Aí dá isso aqui. Ó, 2, 2 e 0. E o terceiro é 5, 0, 0. Agora vamos somar. Como é que soma aqui? Soma a primeira com a primeira. Quanto é que vai dar aqui na primeira posição?
Vai dar 8, 8. Na segunda, 3. 3. Na terceira, 1, né? Então não é 1, 2 e 5. Professor, é 5 menos 1 menos 1? É isso mesmo. Ah, mas é que esse aqui dá para testar, né? Porque, olha só, por isso que eu disse para vocês que eu estava dando um exemplo simples. Faz Ó, meio que a prova real dele. não, exatamente. Tem que fazer a prova real. Ó, porque, olha aqui, ó. Observa. Este vetor aqui, ó. Vamos fazer isso de novo com A, B e C. Para entender como é que ele chegou ali no 5 no menos 1. Então, observa que este vetor aqui, ó, começando de trás para frente, na terceira coordenada ele não dá nenhuma contribuição. Tá? Esse aqui também não dá nenhuma contribuição para a terceira coordenada. Então, desses três, qual é o único que dá a contribuição para a terceira coordenada? Este. Então, A vezes 1 tem que ser quanto? 5. Então, A tem que ser 5. Tá? Agora, olha para a segunda coordenada. Quais são os que dão contribuição na segunda coordenada? Primeiro, o segundo e só. Esses dois aqui, certo? Então, como eu quero que aqui dê 4, ó, 5 vezes 1 é 5 na terceira posição. 5 vezes 1 é 5 também na segunda coordenada. Então, aqui na segunda coordenada já tenho 5. Como eu quero que o resultado final seja 4, esse aqui tem que ser menos 1. E, finalmente, eu quero que a primeira coordenada seja 3. Ó, quanto é que sai daqui na primeira coordenada? Desse primeiro aqui. Hã? Já sai 5. Já sai 5. Quanto é que sai daqui da primeira coordenada? 4. Hã? 4. Não. Não. Só desse elemento aqui. Menos 1. Menos 1. Tá. Os dois já dá 4, né? Como tu fizesse a conta dos dois, né? Então, como eu quero chegar no 3, esse aqui tem que ser quanto? Menos 1. Entendi. Entendeu? Bom, mas tudo bem. Só que isso é um cálculo que está valendo neste caso. Então, vamos supor que tu queira calcular o caso geral. Aí tu tem que botar letras. Aí como é que faz? Desenvolve o cálculo. Então, pega esse vetor e iguala e faz a distribuição. Quer ver? Aqui tu vai botar o A lá para dentro. Tu vai botar o B lá para dentro. Vai botar o C lá para dentro. Tá? E tu vai somar essas quantidades. Quando tu somar aqui, ó, A mais B mais C na primeira. Na segunda coordenada, ó, este somado com este, A mais B mais 0. A mais B. Depois eu apago o resto ali. E na terceira coordenada, aqui é o A, aqui é 0 e aqui é 0. Então não tem mais nada. Morreu o que vem depois. Tá? Então, olha o que vai acontecer. Tu vai ter que comparar a primeira com a primeira, a segunda com a segunda e a terceira com a terceira. Aí tu vai concluir quanto é que vale cada um deles. Ó. Vamos começar daqui para lá, da direita para a esquerda. A mais B mais C tem que dar X. A mais B tem que dar Y e o A tem que ser igual a Z. Então, observa que a terceira equação já te diz quanto é que vale o A. Professor, não é A e C? Não, desculpa. Segue vai. Eu tô radiando. Tá, já entendeu? Entendi. Pode seguir então. Tá. Então, a terceira equação te diz que o A vale Z. Então, já sabe quanto é que vale o A. Porque lembra que as incógnitas são A, B e C. São 6 letras, mas as incógnitas são A, B e C. Segunda equação. Vai isolar aqui, ó.
Então, tu vai substituir. Quanto é que vale o A? Z. Né? Fica Z mais B igual a Y. Ou seja, o Z, aliás, o B vai ser Y menos Z. E, finalmente, primeira equação, tu vai escrever aqui, ó, no lugar, deixa eu tirar essas linhas em branco aqui para caber tudo nessa página. E aqui eu vou tirar essas coisas aqui. Ó, quanto é que vale o A? O que aconteceu aqui? Ó, o A vale Z, né? Então aqui a gente substitui por Z. Opa, Z. Quanto é que vale o B? Y menos Z. Então, olha só. O Z, esse aqui, ó, cancela com esse, sobra C igual a X menos Y. Ó, esse Y que está somando do lado esquerdo passa para o lado direito. Né? Então, eu tenho finalmente, ó, voltando lá, conclusão. Vou escrever a combinação aqui, e agora eu substituo. O que eu tenho que colocar no lugar do A? O Z, está aqui. Ó. O que eu tenho que colocar no lugar do B? Este fator aqui. Como é uma subtração, eu tenho que colocar entre parênteses. E o que eu tenho que colocar no lugar do C? Este elemento aqui. Também é uma subtração. Então, finalmente, agora vocês podem, né, dizer qual é a combinação linear a partir daqueles três lá, que vai gerar qualquer vetor da R3. Ó. Z vezes o primeiro, Y menos Z vezes o segundo, mais XY menos o terceiro. Ó, a diferença é que antes aqui era 3 e 4 e 5, né? Agora, né, como no exemplo ali, era, ó, cadê o exemplo? Está lá embaixo, ó. Vamos botar lá para baixo. Deixa eu juntar aqui, ó. Tá ali, ó. 3, 4 e 5, vocês vejam que é um caso particular dessa fórmula, ó. O Z vale 5, né? Então é o primeiro aqui, ó. Y menos Z, 4 menos 5 dá menos 1. E aqui X menos Y, 3 menos 4 também é menos 1. Então agora a gente já pode fazer para qualquer número, qualquer vetor, né? Vamos botar um outro vetorzinho aqui. Quem é que chuta aí? Um outro DR3 aí, por favor. Oi? Vou botar aqui 2... menos 4 e 7. Ó, então, nós temos, ó, aqui o x vale 2, o y é menos 4 e o z vale 7. Então, aqui é z, é 7. Aqui é y menos z. Vou botar aqui, menos 4, menos 7. E aqui é x menos y. 2 menos 4. Então, vamos reduzir o tamanho aqui. Ó, ou seja, fazendo as contas aqui, ó, né, para simplificar esse resultado, aqui vai dar menos 11, né? E aqui vai dar 6. Então, vocês vejam que quando a gente não tem a base canônica, né, que gera os vetores, né, as combinações, ó, elas mudam, né, e não é simplesmente copiar o x e o y e z. Né? São valores que dependem dos próprios vetores. Né? Digamos assim, é uma receita, né, que tu mudou os ingredientes. Né? Antes tu tinha os ingredientes da base canônica, né?
lá naqueles exemplos, ó, aqui na base canônica, para tu obter o 3, o 4 e o 5, é 3 vezes o primeiro, 4 vezes o segundo, mais 5 vezes o terceiro. Né? Aqui, para obter o 3, 4 e 5, é 5 menos 1 e menos 1. Para obter o 2 menos 4, 7, 7 menos 11 e 6, respectivamente. Né? Então, você veja que é muito diferente, né, o resultado das combinações lineares quando a gente trabalha com bases diferentes da base canônica. Né? Mas aí que é a beleza, né, do processo. Né? Tu pode trabalhar com diferentes bases, tu vais conseguir obter os mesmos resultados, só vai fazer cálculos diferentes. A solução existe, só tem que fazer um esforço maior para encontrá-la. Né? Porque o sistema resultante vai ser diferente do sistema que seria originário lá na base canônica. Certo? Então esse é o legal aí dessa teoria, né? Que é possível trabalhar com as bases canônicas, evidentemente, né? Tanto no R2 quanto no R3, mas, né, é também possível e ocorre com frequência, né, a necessidade de a gente trabalhar com bases diferentes. É o que acontece, por exemplo, com os computadores, né? A gente está acostumado no dia a dia, quando a gente faz contas em calculadora, a usar a base 10, mas nos computadores é tudo base 2. Né? E a gente nem percebe. Né? E a base 2 é usada nos computadores porque ela é mais eficiente, né? Mais rápido o processo, gasta menos energia. Né? Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí a participação de vocês. A gente está hoje, então, a gente concluiu esse estudo de espaços vetoriais e bases, tá? Na próxima semana eu vou apresentar então o conceito de bases ortogonais, que é um conceito relacionado a vetores ortogonais que é possível, através da propriedade da ortogonalidade, calcular aqueles coeficientes sem resolver sistemas. Por que a gente viu hoje aqui? Para calcular os coeficientes, a gente tem que resolver um sisteminha. Né? Para calcular o A, o B e o C, como a gente viu agora no último exemplo aí do R3, né? A gente pegou um vetor do R3, desenvolveu uma combinação linear e para achar os valores do A, do B e do C, a gente resolveu um sistema de equações, expressando o A, o B e o C em função do X, do Y e do Z. É possível fazer todo esse processo de achar os coeficientes usando a ortogonalidade sem a necessidade de fazer a resolução de sistemas. Então, pesando, né, o esforço nos dois processos, o processo usando a ortogonalidade é muito mais simples, porque as operações são mais fáceis de fazer. Tá? Então, a gente vai trabalhar esses conceitos aí na próxima semana. É isso, então. Um bom final de semana para vocês e até a próxima quinta-feira. Até. Bom final de semana. Tchau.